da minha tese, né, desenvolvimento de metodologia de predição de geração fotovoltaica em curto e médio prazo, a partir de análise de sistemas fotovoltaicos de plataforma de previsão meteorológica. Bom, a partir da resolução normativa, né, de 2012, então, o consumidor de energia elétrica, ele pôde também gerar sua própria energia e injetar essa energia na rede, né, através do sistema de compensação. E com isso, né, a partir dos anos, né, teve um crescimento exponencial na geração fotovoltaica, na instalação de sistemas fotovoltaicos no Brasil, né. Então, aqui os últimos dados da Absolar 2024, em julho de 2024, então a potência instalada em megawatts foi de 45.736 megawatts, sendo que 33% de geração centralizada e 67% de geração distribuída. Bom, então, com o aumento, né, da geração distribuída num certo local, né, há também um aumento da energia elétrica injetada na rede, né, e com isso vem a importância, então, das predições de geração fotovoltaica, né, sendo assim, a concessionária do local, né, ela sabe o quanto de energia está sendo injetada na sua rede. Dependendo do dia, né, a radiação solar ela pode variar ao longo do dia, né, e pode sofrer, então, flutuações, né, na geração de energia elétrica. E essas flutuações, elas podem gerar incertezas na produção da energia fotovoltaica, né, da geração fotovoltaica, e dificultando, assim, o despacho da energia produzida na rede elétrica. Com isso, a predição da geração fotovoltaica contribui no controle da energia injetada na rede elétrica, né. Com isso, então, a gente levantou 3 hipóteses da tese, né? Sendo a primeira hipótese, o método de predição de geração fotovoltaica, ele pode ser desenvolvido utilizando como entrada 2 blocos de dados de natureza diferente, sendo eles a previsão do tempo e um histórico real de um sistema fotovoltaico no local onde vai ser a predição fotovoltaica. Sendo a segunda hipótese, né, é possível realizar uma predição de geração fotovoltaica sem a utilização de dados de radiação solar com um grau aceitável de assertividade. E a terceira hipótese, se é possível realizar a predição de geração fotovoltaica para diferentes orientações e diferentes configurações de sistemas fotovoltaicos, utilizando uma correlação do método proposto na tese, né, com os índices de desempenho de sistemas fotovoltaicos. Como objetivo geral, então, da tese, né, é desenvolver, aplicar e validar uma metodologia de predição de geração fotovoltaica no sul do estado de Santa Catarina, por meio de horizontes de curto e médio prazo de predição e a realização de um estudo de índice de desempenho para esses sistemas. Como objetivos específicos, então, foi desenvolver uma metodologia de predição de geração fotovoltaica, que a gente denominou de RRA, por meio de dados históricos de geração e das redes meteorológicas. Desenvolver um método utilizando o horizonte na faixa de 1 hora até 10 horas, 24 horas e 72 horas futuras. Desenvolver a metodologia a partir dos dados de um sistema fotovoltaico de referência, que está localizado no campus Araranguá, na UFSC do campus Araranguá, e que possui uma potência de 0,99 kW-peak. Desenvolver e aplicar a metodologia utilizando as plataformas de previsão do tempo, VentoSky e OpenWeather, analisar as incertezas do método desenvolvido utilizando os diferentes horizontes propostos e diferentes métricas estatísticas, comparar o método proposto com o método da persistência, avaliar o impacto das diferentes plataformas de previsão do tempo no método desenvolvido, validar a metodologia correlacionando a predição da geração com o índice de desempenho de 2 subsistemas que é o sub-1 e o sub-5, que estão localizados no IFSC, no campus Criciúma. Avaliar a influência dos ângulos de inclinação e de azimuth dos sistemas fotovoltaicos de referência, do sub-1 e sub-5 do sistema conectado à rede do IFSC, na predição fotovoltaica. Como justificativa e relevância, então, Barbieri, Buchs e Lindorff, né, eles relataram que a variabilidade da geração fotovoltaica ela pode acarretar uma variação de tensão na entrada das linhas de transmissão e distribuição. E Direson, em 2014, já relatou que para manter a confiabilidade de uma rede elétrica de distribuição se requer um entendimento e um planejamento tanto das incertezas de geração, né, quanto a variabilidade inerente do sistema. Já Bacher e colaboradores, em 2019, eles relataram que, por meio do conhecimento das incertezas, né, da geração
da geração de eletricidade de uma usina fotovoltaica, pode-se gerenciar a entrada de energia elétrica na rede elétrica de maneira que não vai causar distúrbios e flutuações de energia nesta rede. Bom, Zomer e colaboradores, em 2020, eles avaliaram o desempenho de diferentes sistemas fotovoltaicos conectados à rede do Laboratório Fotovoltaica da UFSC Campus Florianópolis. Né? Eles relataram, então, eles utilizaram a produtividade fotovoltaica, o YF, e eles relataram que essa produtividade ela teve uma correlação com a irradiância. Então, em meses com radiâncias maiores, né, a produtividade dos sistemas foi maior. E também eles relataram que o desempenho dos sistemas foi um desempenho diferente. Então, a produtividade de cada sistema foi diferente comparado um com o outro. Já Chico e colaboradores em 2020, eles avaliaram o desempenho de uma planta piloto que está localizada no deserto do Saara, né, conectada à rede de diferentes tecnologias de módulos. Então, aqui é uma planta que contém módulos de silício amorfo, telureto de cádmio, silício mono e multicristalino, né, e eles avaliaram os índices de desempenho como a produtividade fotovoltaica, produtividade de referência e a taxa de desempenho. De Wang e colaboradores, eles exploraram diferentes métodos combinados e não combinados de predição de geração fotovoltaica para 3 usinas que estavam localizadas na Austrália. Eles fizeram a predição para 4 meses dessas 3 usinas e eles compararam os métodos entre si e com os métodos da persistência. Já Azul e colaboradores em 2015, eles apresentaram um método híbrido de predição de geração fotovoltaica contendo a rede neural artificial e a decomposição Wallet. Já o Base, em 2018, colaboradores, eles apresentaram uma nova abordagem de predição probabilística de geração fotovoltaica para um dia à frente, no caso, 24 horas futuras, né, para edifícios que possuíam sistemas fotovoltaicos no telhado. E já Rasa e colaboradores, em 2016, eles forneceram, então, uma revisão completa de predições de geração fotovoltaica, de metodologias, né, incluindo as séries temporais, RNAs e algumas abordagens híbridas. Bom, para o desenvolvimento, então, do método proposto, né, a gente utilizou o sistema fotovoltaico conectado à rede, localizado no campus da UFSC, do campus Araranguá, né? Esse sistema é esse aqui que eu estou circulando aqui, de 3 módulos fotovoltaicos em série. Eles estão localizados no telhado da planta bioclimática, que está no laboratório lá da UFSC, né, no campus Araranguá. O arranjo total, ele possui aí uma potência de 0,99 kW-pico, então praticamente 1 kW-pico, né, de potência. O ângulo de inclinação desses sistemas é 20 graus, que é o ângulo de inclinação do telhado. O desvio azimutal desses módulos é de 0 graus norte, ou seja, eles estão completamente orientados para o norte. Potência unitária dos módulos fotovoltaicos é de 330 watt-pico e a potência nominal do inversor é de 1,5 kW. Já o sistema fotovoltaico, então, que foi realizada a validação do método, né, e o estudo de desempenho, foi o sistema, então, localizado no IFSC Campo Criciúma, né, ele é formado por 5 subsistemas. Então, o sub-1, né, eles estão ligados cada subsistema está ligado a um inversor de 15 kW de potência. Então, cada subsistema, o sub-1, sub-2 e uma parte do sub-4, eles estão orientados com desvio azimutal de menos 9 graus ao norte. Então, praticamente, é quase que totalmente virado para o norte, né, com desvio de aproximadamente 9 graus. Já a outra parte do sub-4, ele está orientado para o leste, e o sub-3 e o sub-5, eles são 2 sistemas idênticos, com a mesma quantidade de módulos fotovoltaicos, mesma potência do inversor, e a orientação a mesma. Então, eles estão orientados para o leste e oeste. Todos os subsistemas, eles estão com ângulo de inclinação de 10 graus, né, que é o ângulo de inclinação do telhado do Instituto Federal. Aqui é os parâmetros elétricos, então, né, a potência máxima dos módulos é de 320 watt-pico, a eficiência de cada módulo é de 16,68%, já o inversor, a potência nominal de cada inversor, né, são 5 inversores, é de 15 kW, com uma eficiência máxima de 98,1%. O fabricante dos inversores e o modelo é da Fronius, né, inversores da Fronius, e daí o fator de dimensionamento do inversor, então, para o subsistema 1, 3 e 5, eles possuem o mesmo fator de dimensionamento, 1,12,
Já o subsistema 2, né, do inversor 2, ele possui um FDI menor de 0,76, enquanto que o inversor do subsistema 4 ele possui um FDI aí de 1,14. As plataformas de previsão do tempo, então, as duas plataformas escolhidas foram a plataforma Ventusky e a plataforma Open Weather. Então, aqui é a legenda, né, de como essa plataforma é apresentada, né? Então, aqui a Ventusky, ela apresenta essas figuras, né, com perfil, com previsão do tempo totalmente nublado, chuvas e trovadas, chuvoso, nevoeiro, sol, né? Já a plataforma Open Weather, ela apresenta essa curva aqui, que é a curva de temperatura do dia, né? Aqui os horários, aqui o percentual de chuva do dia, aqui a previsão do tempo e aqui a velocidade do vento. Vale destacar, né, que a plataforma Ventusky foi a plataforma, foi a principal plataforma que a gente realizou a metodologia, e a plataforma Open Weather já foi uma plataforma para fazer a comparação com a plataforma Ventusky. Primeiramente, então, para a construção do método, né, a gente obteve um valor do padrão final, que é um valor de geração para cada intervalo horário, para cada previsão do tempo e para cada mês. Então, por exemplo, para janeiro, né, a gente pegou todos os dias ensolarados, né, e a gente criou esse padrão final perfil, padrão final, que é o PF, para cada intervalo horário. Então, para as 8 às 9, para as 9 às 10, né, durante o dia. Depois a gente realizou também para os outros tipos de previsões do tempo, né, só com algumas nuvens, só com poucas nuvens, totalmente nublado, e a gente fez igualmente para o perfil ensolarado. Essas curvas aqui são as curvas que foram obtidas do próprio sistema fotovoltaico da UFSC Campus Araranguá. E daí aqui está o fluxograma de como foi construído esse PF, né, esses valores de predição final. Então, primeiramente, a gente realizou uma pesquisa, né, dos valores de geração fotovoltaica na faixa horária para todos os dias ensolarados em todos os meses do ano. Depois, para as outras previsões do tempo, foi feito igualmente para o ensolarado. E daí vem a primeira pergunta, né? Utilizando os valores de geração fotovoltaica coletados, existe um conjunto de valores que é capaz de descartar os valores discrepantes, né, e calcular uma média dos outros valores para se obter o valor do padrão final? Se sim, utilizando então esses valores obtidos, a gente descarta os valores discrepantes, e daí com os outros valores a gente acha um valor padrão preliminar que está próximo àqueles valores, né? E a partir desse valor, a gente pega valores que estão a 5% acima e 5% abaixo desse valor, realiza uma média deles e a gente obtém o valor do padrão final, então, para cada previsão do tempo, para cada intervalo horário e para cada mês do ano. Se a gente não obter esse conjunto de valores, a gente obtém o valor do padrão final a partir dos valores encontrados para aquele mês, para aquela previsão do tempo. Bom, com isso, a gente teria que obter muitas previsões de geração fotovoltaica, né, para todas as previsões de tempo, né? Então, o que a gente resolveu fazer? A gente criou 3 perfis, né, de previsão de geração fotovoltaica: o perfil ensolarado, o intermediário, o chuvoso e nublado. Então, utilizando os dados da plataforma Ventusky, o ensolarado era a previsão do tempo ensolarado, sol com poucas nuvens, sol com algumas nuvens e sol e cílios. Para o intermediário é sol com muitas nuvens, sol e pancadas de chuva e totalmente nublado. E para o chuvoso, nublado, chuvoso, chuvas trovoadas e chuvas fortes. Já para a plataforma Open Weather, o ensolarado era céu limpo, poucas nuvens e nuvens dispersas, intermediário, nuvens encobertas e nuvens separadas ou partidas. E o chuvoso, já chuva leve, chuva moderada e chuva forte. Bom, então como é que a gente realizou, né, o valor para cada perfil desse? Então a gente criou um novo padrão final perfil, né, que é a média dos padrões finais para cada previsão do tempo. Então a gente pegou para cada horário, para cada mês, o valor de PF do ensolarado, do sol com poucas nuvens, sol com algumas nuvens, sol e cílios, realizou uma média e a gente achou o padrão final perfil para o ensolarado. Então, por exemplo, quando eu fosse fazer a predição fotovoltaica para um dia que está, ou para um intervalo horário que está sol com algumas nuvens, eu vou utilizar o padrão final perfil do ensolarado. E assim a gente fez com os outros também. O horizonte de resolução temporal, então, para realizar as predições, né, a gente realizou um horizonte de 1 hora a 10 horas futuras, 24 horas e 72 horas futuras, utilizando a plataforma Ventusky. Para a plataforma Open Weather, a gente utilizou somente 1 hora até 10 horas futuras.
Aqui vale ressaltar que a plataforma VentusSky, ela apresenta a previsão do tempo para o dia e para até 7 dias futuro. Já a plataforma OpenWeather, ela apresenta para o dia e só para 1,5 dia para frente. Então, por isso que a gente acabou optando por utilizar só 1 hora até 10 horas futuras com a OpenWeather, sendo que ela é um comparativo, né, da plataforma VentusSky. Com as métricas estatísticas, então, para avaliar o desempenho do método proposto, né, a gente utilizou a raiz do erro médio quadrático, que é o RMSE, o erro médio absoluto MAI, o erro percentual absoluto médio, que é o MAPE. Todas essas 3 métricas foram utilizadas em percentual, né? O GR aqui é a geração real do sistema fotovoltaico, o P é a geração predita do sistema fotovoltaico e o GR barra é a geração real do sistema fotovoltaico. Como análise de desempenho energético do sistema fotovoltaico conectado à rede, a gente utilizou somente o YF, que é a produtividade do sistema, né, que a gente se calcula a partir da integral em relação ao tempo aqui da potência, dividido pela potência nominal, que é a mesma coisa que a energia gerada, né, dividido pela potência nominal do sistema. Através desse valor, dos valores de produtividade fotovoltaica, a gente consegue fazer uma correlação com o padrão final perfil do sistema do método desenvolvido de Araranguá, né, e achar o valor do padrão final perfil para outro sistema em qualquer localidade, né? E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente pega o valor do padrão final perfil do sistema de Araranguá e multiplica pela potência fotovoltaica do sistema que a gente quer prever. Então, por exemplo, se a gente quer prever em outra cidade, a gente vai pegar aquela potência daquele sistema, né, daquela cidade, multiplicar pelo valor padrão final perfil horário lá do sistema onde o método foi desenvolvido e dividir pela potência do sistema onde o método foi desenvolvido. Com isso, eu levo esse valor de padrão final perfil para a potência do sistema onde eu quero realizar a predição fotovoltaica. Daí, com esse valor, eu multiplico pela produtividade fotovoltaica daquele sistema e divido pela produtividade fotovoltaica do sistema onde o método foi desenvolvido, e com isso eu tenho o valor do padrão final perfil para aquela localidade e para aquele sistema, né? Eu posso fazer isso para todos os intervalos horários, para toda a época do ano e para todos os perfis. Vale ressaltar aqui que a gente realizou a predição, né, na validação para 4 meses do ano, aí a gente pegou daí a produtividade do sistema para o ano anterior daquele mesmo mês, tá? Aqui o primeiro resultado, então, é a predição fotovoltaica nos intervalos horários, né? Então, utilizando aqui a plataforma VentusSky OpenWeather, aqui para o primeiro ano, né? Então, foi de março de 2022 a fevereiro de 2023, com horizonte de 1 hora até 10 horas. A gente observa aqui que o perfil ensolarado, utilizando os dados da plataforma OpenWeather, o método apresentou um melhor desempenho quando comparado com a utilização dos dados da plataforma VentusSky. Já para o perfil intermediário, o método apresentou um desempenho próximo, né, tanto utilizando os dados da plataforma VentusSky como da OpenWeather, e para o perfil chuvoso, utilizando os dados da plataforma VentusSky, o método apresentou um melhor desempenho quando comparado com os dados da plataforma OpenWeather. Aqui vale ressaltar que em todos os intervalos horários, né, nesse primeiro ano de predição, o método proposto obteve um desempenho melhor que o método da persistência. Aqui, para ilustrar graficamente, né, visualmente, o desempenho do método proposto em relação ao método da persistência, então a gente fez a curva para 7 dias de previsão consecutivas, para as 4 estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, né? Isso foi para o primeiro ano, utilizando os dados da plataforma VentusSky e os dados da plataforma OpenWeather, e a gente percebe-se que o método proposto ele obteve uma correlação maior com a geração real do sistema, né, quando comparado com o método da persistência. Então, obtendo aí um melhor desempenho com o método da persistência em todos os dias, né, em todas as estações do ano, tá? Tanto utilizando os dados da plataforma VentusSky, como utilizando os dados da plataforma OpenWeather. Aqui é a predição, então, utilizando o HRT de 24 horas e 72 horas com a VentusSky, né? Vale destacar que os erros aqui, o RMSE do método está muito próximo quando comparado o horizonte de 24 horas com 72 horas. Então, por exemplo, aqui 21.1, 22.1, 21.5, 23.5, então está bem próximo aqui o RMSE, né, o MAI também. Com isso,
provou que o método proposto, ele apresenta um desempenho próximo, tanto com uma predição de curto prazo, como uma predição de médio prazo, então, tanto de 24 horas como 72 horas futuras. Aqui também todos os horários, né, o método obteve um desempenho melhor com o método da persistência, né, utilizando aqui os dados da plataforma VentusSky para 24 horas e 72 horas futuras. Aqui é só um comparativo, né, dos horizontes, então aqui, olhando o RMSE aqui para o ensolarado, né, tanto de 1 hora futura, 24 horas futuras e 72 horas futuras, em todos os intervalos horários, aqui da 9 às 10, 12 a 1 e das 13 às 14, apresentou um desempenho bem próximo, né, já para o perfil chuvoso e também o intermediário, o horizonte de 24 horas e 72 horas apresentaram um desempenho um pouco inferior, né, comparado com o ensolarado. Isso aqui é porque a plataforma de previsão do tempo ela não é tão assertiva na previsão do tempo para um horizonte de 3 dias futuros, né, para esses tipos de previsões do tempo. Né, então, para os perfis, para as previsões do perfil chuvoso, né. Aqui os erros médios diários, né, para o anual, né, no primeiro ano, né? Então, com HRT de 1 hora a 10 horas, 24 horas e 72 horas para a plataforma VentusSky e de 1 a 10 horas aqui para a plataforma Open Weather. No anual também o perfil ensolarado, a Open ela apresentou, o método apresentou um desempenho um pouco melhor, né, comparado com os dados da plataforma VentusSky. Já para o intermediário, eles apresentaram um desempenho bem próximo, então aqui o MAI, por exemplo, 19.4 do intermediário, com 19.4 também para o intermediário da Open Weather, né, e da VentusSky. Já para a VentusSky, 25 e 24.7, então foi bem próximo o desempenho. E o chuvoso, utilizando os dados da plataforma VentusSky, o método obteve um melhor desempenho quando comparado utilizando os dados da plataforma OpenWeather. Aqui vale ressaltar, né, que em ambas as métricas o método proposto obteve um melhor desempenho quando comparado com o método da persistência. Daí, para o segundo ano, então, agora de março de 2022 até fevereiro de 2024, né, então vale ressaltar que para o primeiro ano, o valor do padrão final, o perfil, ele foi desenvolvido através da geração de 2021 e para os 2 anos aqui, para 23 a 24, no caso, para os dados de geração de 21 e 22. Então, aqui, né, com horizonte de 1 a 10 horas, utilizando os dados da VentusSky e da Open, o desempenho foi bem próximo aqui para os 2 anos, daí, tanto da plataforma VentusSky como da plataforma OpenWeather. Já para o intermediário, a plataforma OpenWeather, utilizando os dados da plataforma OpenWeather, o método obteve um desempenho um pouco melhor quando comparado com os dados da plataforma VentusSky, e para o chuvoso, então, utilizando os dados da plataforma VentusSky, o método obteve melhor desempenho quando comparado com os dados da plataforma OpenWeather. Né? Vale ressaltar novamente que para todos os intervalos horários, né, o método desenvolvido obteve melhor desempenho quando comparado com o método da persistência. Aqui, então, para 24 horas e 72 horas, utilizando a VentusSky, para o perfil horário, né, para os 2 anos. Então, novamente, o método obteve um desempenho muito próximo aqui, comparado com 24 horas e 72 horas, né, e em todos os intervalos horários também teve um desempenho melhor, né, quando comparado com o método da persistência. A anual, né, então, para os 2 anos, o método obteve um desempenho melhor utilizando os dados da plataforma OpenWeather no perfil ensolarado, continuou mantendo esse melhor desempenho quando comparado com os dados da VentusSky, só que aqui a VentusSky, utilizando os dados da VentusSky, ela já meio que encostou aqui. Então, 11.1 para o MAI, 12.2, 16.7 utilizando a VentusSky para 15.1, então já ficou um pouco próximo. No intermediário, a VentusSky apresentou melhor desempenho quando comparado com os dados da OpenWeather, e para o chuvoso, a VentusSky também obteve melhor desempenho quando comparado com a Open. Vale ressaltar novamente, né, que o método da persistência sempre obteve um desempenho inferior quando comparado com o nosso método proposto. Aqui para HRT de 24 e 72 horas, novamente o método obteve aqui um desempenho próximo, né, quando comparado até com um HRT de 1 hora até 10 horas futuras. Aqui é a comparação, então, do Open da VentusSky, né? Então, para os 2 anos consecutivos, agora para o perfil ensolarado, a VentusSky obteve, então, um RMSE
menor, né, quando comparado com a Open obteve um RMC menor quando comparado com a Ventus Sky. Já no intermediário e no chuvoso, a Ventus Sky apresentou então melhor desempenho quando comparado com a Open Weather. Na predição mensal, então, aqui vale ressaltar que quando a gente fez a predição mensal, a gente utilizou todos os perfis, né, para aquele mês, né? Então, entrou todos ensolarado, intermediário e o chuvoso, né? Então, foi feita a predição mensal para cada mês, desde março de 2022 até fevereiro de 2024, né? E aqui a gente não obteve em todos os meses o método, não obteve o melhor desempenho quando comparado com o método da persistência. Para fevereiro de 2024, o método da persistência apresentou o melhor desempenho quando comparado com o nosso método proposto, para um horizonte de 1 a 10 horas futura. Para 24 horas e 72 horas, também em fevereiro de 2024, para o horizonte de 24 horas, o método da persistência obteve o melhor desempenho, e para 72 horas, em janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, o método da persistência obteve melhor desempenho. Esse pior desempenho aqui do nosso método em relação ao método da persistência, principalmente no mês de fevereiro de 2024, foi tanto para a plataforma Ventus Sky como para a Open Weather, foi devido à plataforma de previsão do tempo, ela errar bastante a previsão do tempo. Então, eu acompanhava, tinha dias ensolarado, que ela estava alegando que era como se fosse nublado, como se fosse intermediário, né, o perfil intermediário. Então, por isso, através de bastante erros da plataforma, acabou impactando aqui no método e obtendo um desempenho inferior que o método da persistência. Utilizando a plataforma OpenWeather, então agora foi fevereiro de 2024, janeiro de 2023 e março de 2023 obteve um desempenho inferior que a plataforma, que o método da persistência. Aqui em março está bem próximo, né, 19.5 com 19.4. Já em fevereiro aqui novamente o método obteve um erro bem acima, né, quando comparado com o método da persistência, e foi devido à plataforma de previsão do tempo errar bastante a previsão meteorológica. Utilizando os dados da plataforma Ventus Sky, teve a maioria dos meses o melhor desempenho quando comparado com a Open Weather. E no segundo ano, a Ventus Sky também obteve maior número de meses, né, com melhor desempenho, o método, quando comparado com a Open Weather. E aqui teve um mês que utilizando os dados da Ventus Sky com a Open Weather, apresentou praticamente o mesmo desempenho. Aqui comparando, né, com a literatura, né, então para o primeiro ano aqui de Wang de 2020, né, o método com horizonte aqui de 24 horas, porque De Wang também fez a predição para o dia seguinte, o nosso método apresentou alguns meses muito próximos dos resultados de De Wang. Já para os 2 anos seguido, né, apresentou também, né, alguns meses, né, com o mesmo desempenho praticamente que o trabalho de De Wang. Já comparando com o trabalho de Zhu, né, que foi uma predição anual, né, a Ventus Sky, aqui com os dados da plataforma Ventus Sky, para o primeiro ano, o ensolarado obteve um desempenho um pouco inferior quando comparado com o trabalho de Zhu, né, e já o chuvoso obteve o melhor desempenho, né. No segundo ano aqui o chuvoso ficou próximo, o trabalho de Zhu, né, e o intermediário um pouco acima e o ensolarado também. Já para a plataforma Open Weather, né, o ensolarado deu praticamente próximo aqui com o desempenho do trabalho de Zhu, o intermediário deu um pouco acima e o chuvoso deu um desempenho mais inferior, né, quando comparado com o trabalho de Zhu, utilizando os dados da plataforma OpenAI. Aqui a produtividade dos subsistemas, né, do IFSC, então foi realizado o estudo de 6 anos consecutivos, né, da produtividade fotovoltaica de 2018 a 2023, né. Vale ressaltar que em todos os subsistemas e o sistema total, a produtividade teve uma correlação com a irradiância, então em meses maiores de irradiância teve maior produtividade comparando com os meses menores, de irradiâncias menores, né? E quando comparado um subsistema com o outro, então o sub 2 ele possui um FDI menor, né, que o sub 1, e com isso, os meses que tem irradiações maiores, né, ele acontece uma produtividade um pouco menor comparado com o sub 1 devido ao corte de potência do inversor, porque ele está começando a operar muito próximo à potência máxima, então ele corta um pouco dessa potência, né, como segurança. Comparando o sub 3 com o sub 5, que são 2 subsistemas idênticos, leste-oeste, com o mesmo número de módulos, mesma potência de inversor, né, eles apresentam produtividade um pouco com um certo desvio, né, com um pouco de diferença. E essa diferença é devido às perdas por mismatch, né, que tem os subsistemas. Então, mesmo o módulo fotovoltaico apresentando
sendo do mesmo fabricante, o mesmo lote, eletricamente eles são diferentes comparado um com o outro. Então, por isso que tem essas perdas. O Sub 4, aqui para 2019, ele apresentou uma produtividade bem menor, né, comparado com as outras, devido ao módulo fotovoltaico desse subsistema estar solto da string. Então, depois ele só foi descoberto aqui no final de agosto e depois foi conectado novamente em setembro, ele já começou a ter a produtividade normal. Com isso, afetou também a produtividade do sistema fotovoltaico total, né, por causa que o Sub 4 também faz parte desse sistema fotovoltaico total. Bom, a validação do método, então, validando o método, foi escolhido o Sub 1 e Sub 5, devido ao Sub 1 ser um subsistema parecido com o sistema de Araranguá, orientado praticamente para o norte, e o Sub 5 já orientado para leste-oeste, totalmente diferente de Araranguá. Então, aqui a gente quis provar, né, que fazendo a correlação com a produtividade fotovoltaica, a gente pode realizar a predição para qualquer orientação de sistema fotovoltaico, né, de qualquer dimensionamento. Então, aqui é a predição horária, né, para o intervalo, para o horizonte de 1 a 10 horas, no horário das 8 às 9, das 17 às 18, o nosso método obteve um desempenho inferior com o método da persistência para o Sub 1 e Sub 5. Para os outros horários aqui, para perfil ensolarado, obteve sempre melhor desempenho. Vale ressaltar que esse horário, como a radiação é baixa, a geração é baixa, o erro alto ele não impacta tanto energeticamente, né, devido à geração ser baixa. Para o intermediário chuvoso, tanto o Sub 1 como o Sub 5 apresentaram o método apresentou melhor desempenho quando comparado com o método da persistência. Outra coisa que vale ressaltar, né, que está muito próximo, né, 49,1, 50, né, aqui no chuvoso, 13,9, 15,5, 17,4, 13,3, 17,3, ou seja, o método está apresentando praticamente o mesmo desempenho com dois subsistemas com orientação totalmente diferentes, né? Aqui é a continuação da validação para 24 horas e 72 horas, então o método obteve em todos os intervalos horários aqui melhor que a persistência, né, que o método da persistência, tanto para 24 horas como para 72 horas. Novamente aqui, se a gente avaliar 24 com 72 horas, está bem próximo aqui o desempenho, né, entre eles, ou seja, o método proposto, ele apresenta o mesmo desempenho, tanto com horizonte de 72 horas, 3 dias à frente, como com horizonte de um dia à frente. Aqui a predição mensal, né? Então, para cada mês, foi maio de 2022, fevereiro de 23, agosto de 23, novembro de 23. Então, nosso método sempre obteve o melhor desempenho quanto o método da persistência. E, novamente, aqui, né, olhando o RMSE para o horizonte de 1 a 10 horas, está muito próximo quando comparando o Sub 1 do Sub 5. Né? E em 24 horas também, novamente, bem próximos, né? E 72 horas também, sempre obtendo o melhor desempenho quando comparado com o método da persistência. Então, comparando, agora a gente fez uma comparação, né, da validação com o sistema fotovoltaico onde o método foi desenvolvido. Então, se a gente olhar aqui em maio de 2022, o método apresentou praticamente o mesmo desempenho RMSE, né, que tanto no Sub 1, como no Sub 5 e como no subsistema de Araranguá. Então, mesmo a inclinação diferente, né, o FDI diferente dos sistemas, os sistemas orientados diferentes, né, o método apresentou praticamente o mesmo desempenho, tá? Tanto para HRT de 1 a 10 horas, como 24 horas futuras e como 72 horas futuras. Como conclusões, então, o objetivo geral e objetivos específicos dessa tese foram atingidos a partir da proposta metodológica sobre a obtenção de um método de predição de geração fotovoltaica, sem a utilização de dados de radiação solar. Uma vantagem do método RRA é utilizar apenas 2 blocos de dados de natureza diferente. O primeiro bloco foram os dados históricos reais de geração de energia elétrica no sistema fotovoltaico conectado à rede, e o segundo bloco foram os dados de previsão meteorológica de 2 plataformas de previsão do tempo. O método RRA, em comparação com o método da persistência, se mostrou com o melhor desempenho em praticamente todos os cenários avaliados no âmbito da tese. Após os 2 anos de predição, para a predição em intervalos horários no perfil ensolarado, a aplicação do método RRA de predição utilizando a plataforma OpenWeather apresentou praticamente o mesmo desempenho que a plataforma VetusSky. Já no intermediário, o método RRA apresentou o melhor desempenho utilizando os dados da plataforma OpenWeather comparado com a VetusSky, e para o perfil chuvoso, a aplicação do método teve
obteve melhor desempenho utilizando os dados da plataforma VentusSky, né, em comparação com a Open. Por meio da validação, então, do método utilizando os subsistemas do IFES, que a plataforma VentusSky, o modelo de predição apresentado mostrou ser possível prever a geração fotovoltaica em diferentes configurações e orientações de sistemas fotovoltaicos, utilizando uma correlação dos índices de desempenho com o método proposto. O método apresentado pode ser aplicado em qualquer localização geográfica do planeta e mostrou que é possível realizar uma predição de geração fotovoltaica sem a utilização de dados solarimétricos e que, se não for possível obter os dados de geração do sistema fotovoltaico no local onde se quer realizar a predição, pode obter dados de sistemas fotovoltaicos próximos àquele local. Em geral, o método RRA obteve um desempenho próximo aos da literatura. Essas diferenças elas ocorrem devido a metodologias ser diferentes, locais de predição e modelos de predição diferentes, né? Com o passar dos anos e o aumento do número de dados de geração do sistema fotovoltaico de referência, o método RRA aumentará o seu desempenho. Outra maneira de melhorar a assertividade do método é usar plataformas de previsão do tempo mais precisas. Como sugestões para trabalhos futuros, então, alguns parâmetros podem ser melhorados para o método RRA apresentar um melhor desempenho. O primeiro parâmetro é criar um valor de padrão final para cada 15 dias e não para o mês inteiro, né? Eu observei que, dependendo do mês do ano, a radiação solar ela não é a mesma no início e no final do mês, então eu acredito que a cada 15 dias, né, realizando o valor do padrão final, melhoraria o desempenho do método. E também criar um valor de padrão final para cada previsão do tempo e não criar os perfis ensolarado, intermediário e chuvoso, né? Utilizar as próximas predições fotovoltaicas com plataformas de previsão do tempo mais precisas, realizar predições fotovoltaicas com sistemas fotovoltaicos de diferentes tecnologias, como módulos fotovoltaicos bifaciais, módulos de filme finos, entre outros, e realizar as predições em outras regiões do país com climas, latitudes e longitudes diferentes da nossa região sul. Aqui são as referências que eu utilizei na minha apresentação. Meu muito obrigado e eu fico aberto aí à arguição da banca.